Ô irmão, acho que eu vou pedir que quando eu for pregar não tocar essa música não, porque já choro antes de começar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Venha Espírito Santo nesse momento, ó Deus. Venha aquecer os nossos corações, Senhor, nesse dia, nessa manhã que Tu preparaste para cada um de nós, Senhor. Pois Tu sabes, Santo Deus, como cada um aqui chegou. O que cada um de nós precisa de Ti, ó Deus. E o que também nós precisamos Te dar, Senhor. O que nós precisamos renunciar. O que nós precisamos aprimorar em nossas vidas, ó Deus. Portanto, Pai, destampa os nossos ouvidos nesse instante. Prepara os nossos corações como um solo fértil. Abre a nossa mente, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Para que tenhamos o entendimento necessário, Pai, da Tua palavra. E mais do que entender, Senhor, que a gente possa guardar ela em nossos corações. E no transcorrer dessa semana, no transcorrer das nossas vidas, que a gente possa estar a praticar, Pai. Cada palavra, cada vírgula da tua lei, dos Teus princípios, dos Teus mandamentos, ó Deus. Vem, Senhor, aquece os nossos corações. Que a gente possa, Pai, nesse instante se entregar totalmente a Ti. E juntos, ó Deus, como igreja, como a igreja do Senhor, alimentar a nossa fé nesse dia, nessa manhã. É assim, Senhor, que nós oramos. E pela fé que nós temos em Jesus, nós já Te agradecemos. Amém e amém. Amada igreja, eu queria reler apenas um versículo desse texto, que se encontra no verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu queria nesse instante que a igreja repetisse essa última frase: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, amém. Amada igreja, eu intitulei esse sermão como a voz de Deus. Eu já peço até desculpas a vocês, que eu digo, intitulei o sermão A Voz de Deus, e essa noite eu dormi próximo ao ventilador, acordei praticamente sem voz, e minha voz já não é bonita, e fanha, pronto, aí é que o negócio desanda. Eu peço perdão a vocês, mas se atenta apenas nas palavras, no conteúdo, e não na beleza da voz, amém? Eu intitulei, amados, esse sermão como A Voz de Deus, por essa passagem muito conhecida da Bíblia, desse chamamento do profeta Samuel. E eu fiquei a pensar, qual terá sido o maior ruído da história? O maior barulho que a humanidade já presenciou até hoje? E na minha mente só veio aquelas bombas lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki, que deve ter sido uma explosão muito forte. Deve ter sido algo assim, escutado a quilômetros de distância. Aí eu fui pesquisar e vi que não era o barulho mais alto, aquela bomba, e sim uma explosão de um vulcão, chamado Krakatoa, lá em 1883, na Indonésia. Para vocês terem uma noção, amados, quando ele entrou em erupção, a zoada que foi feita foi escutada a 5.000 quilômetros de distância de onde ele estava. E essa distância, 5.000 quilômetros, o barulho que foi feito lá nessas ilhas foi de um tiro de um canhão ainda. Os detritos que ele colocou para cima atingiram 100 quilômetros. E alguns marinheiros que estavam ali no raio da ilha
num quilômetro de 65 quilômetros de distância, tiveram seus tímpanos estourados com a zoada da erupção desse vulcão. Para vocês terem uma noção, com essa erupção, o clima, a luz, o ar do planeta ficou alterado. Até algumas cores do crepúsculo ficaram modificadas em alguns cantos da Terra. E eu fiquei simplesmente assustado com o poder desse vulcão. E como eu estava com isso em mente de falar sobre a voz de Deus, eu digo, caramba, foi muito alta essa erupção. Mas eu tenho certeza que não chega nem perto da voz de Deus. Não em termos de sonoridade, mas em termos de poder. A voz de Deus, amados, é a voz da criação, que tudo fez, que tudo criou. Se você começar a ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vai ver que a palavra do Senhor nos diz: e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja o firmamento, e disse Deus, através da voz dele, tudo foi criado, tudo surgiu. Então, amados, a explosão desse vulcão, com toda essa magnitude, creio que não chega nem perto da voz de Deus, quando nós a ouvimos ou quando nós a sentimos. E naqueles tempos de Samuel, Deus vinha falando de forma audível a Moisés, como a gente sabe, a Josué também. Esses homens tiveram esse privilégio de escutar a voz de Deus. Mas durante o governo dos juízes, a palavra diz no início do texto que a voz do Senhor, a palavra dele tornou-se rara e as visões não eram frequentes. Aí você pode pensar, por quê? Deus se intrigou daquele povo? Parou de falar com eles? Por quê? É só você estudar um pouquinho o contexto cultural e histórico desse tempo que você vai ver que era permeado de pessoas más, que desprezavam o Senhor, estavam vivendo sem governo, faziam o que bem queria, não queriam ser controladas por ninguém, não queriam seguir regras, e o Senhor simplesmente não encontrava ali, naquele povo, daquele determinado corte histórico, não encontrava corações disponíveis, corações puros, corações acessíveis, para que ele pudesse se comunicar. Então, o juízo do Senhor estava ali, sobre aquele povo. Então ele calou-se. Esse povo tão mau, em vez de buscar um rei em Deus, em vez de buscar um rei através da palavra do Senhor, não. Queriam um rei, eles queriam um governo humano. E aí, amada igreja, o esfriamento espiritual foi total. Aquele congelamento, aquela parada. Porque quando nós não buscamos a Ele, quando não colocamos Ele em primeiro lugar, dá nisso. Essa é só mais uma das histórias da Bíblia onde acontece esse esfriamento espiritual e o Senhor se aparta um pouco deles. A gente, querida igreja, a gente não pode confiar na força humana, no poder militar, na riqueza de modo algum. Nós devemos confiar apenas e exclusivamente em Deus. A Bíblia fala, não confie em cavalos, em carros de guerra, mas confie em mim, que você consegue tudo vencer com isso. Até a mãe do profeta Samuel, alguns versículos antes no que nós lemos, nesse mesmo livro, quando ela faz aquele cântico de agradecimento por ter tido Samuel, ela diz que o homem, ele não prevalece pela força. E esse povo, desse tempo de Samuel, estava querendo prevalecer pela força, caminhar com seus próprios pés, sem um direcionamento, com sua vontade própria, desejos, sem regramentos algum. E amados, a gente com todo o regramento, com todas as imposições legais, religiosas,
que nós temos que seguir em nossa sociedade, em nossa vida espiritual, e mesmo assim nós farrapamos. A gente arruma um jeitinho de se desviar. Agora imaginem um povo sem regra, um povo sem Deus. Como era esse contexto? Então o Senhor calou-se e apartou-se daquele povo. Mas, pela sua misericórdia e pelos propósitos que Ele tem, amada igreja, para a sua igreja, para cada um de nós, Ele voltou a falar. Ele voltou a falar, e dessa vez com o jovem Samuel. Um menino que desde cedo, ele era muito especial. Porque Samuel era filho de Ana e de Elcana. Elcana era o pai dele, e ele tinha duas esposas. Ana, a mãe do profeta Samuel, e tinha a Penina. E Ana não podia ter filhos. E ela ficou em oração, subia a Siló para realizar os sacrifícios juntamente com o esposo. E a outra esposa dele, a Penina, ficava meio que fazendo um bullying com ela, pelo fato dela não ter filho. E ela perseverou em oração, foi julgada até pelo sacerdote Eli, quando ele diz que ela estava embriagada, porque ela estava ali orando, só que ela não estava pronunciando, ela estava orando com o coração, mas ela não ligou. A mãe do profeta Samuel não ligou para a zombação, para a humilhação, para o descrédito. Pelo contrário, ela se manteve firme. Até o sacerdote Eli, quando a acusou de estar embriagada, quando ela respondeu que estava orando, ele já sentiu a fé daquela mulher e orou também para que o que ela tivesse pedindo se cumprisse, que no caso seria o filho, que foi Samuel. E o Senhor a concedeu, ela teve Samuel e disse que se ela tivesse um filho, consagraria ele ao Senhor. E assim ela cumpriu, amada igreja, fielmente. Samuel nasceu e ela só fez desmamar ele. E já levou para a casa de Deus. E o entregou a Eli, que era o sacerdote na época, e o menino já começou a servir ali dentro do templo. Então Samuel, esse personagem bíblico que nós estamos aqui refletindo hoje, era um menino que desde cedo estava ali na casa do Senhor, sendo instruído por Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses estavam exercendo o papel, que Eli já estava ficando velho, e eles estavam ali. Só que os filhos desse velho sacerdote, amada igreja, não estavam sendo fiéis a Deus. Ele estava fazendo o seu trabalho com desleixo, sem esmero, sem aquele amor que nós devemos fazer em qualquer coisa que a gente se dispuser para o Senhor. E Eli fazia meio que uma vista grossa e não repreendia eles como deveria, ou até queria, mas não tinha força. E Eli tomava conta da casa de Deus. Ele foi juiz ali em Israel por 40 anos, mas nessa parte, com sua família, ele negligenciou um pouco. E isso desagrada ao Senhor. Quando nós não damos a importância, a reverência, o respeito a Ele, em tudo que nós fazemos, Ele se desagrada. E chegou um homem de Deus e disse a Eli que ele seria castigado por isso, porque ele não estava mais cumprindo o seu papel de cuidar do povo, de ser canal, de ser instrumento de Deus. E Samuel ali, crescendo, tendo o seu caráter forjado por Deus. Algo interessante que eu achei nesse texto, Samuel cresceu ali, vendo os filhos de Eli, mas ele não se contaminou. Ele não foi imitar os filhos do sacerdote Eli, que estavam fazendo coisas erradas. Ele se manteve íntegro, ele se manteve puro. Até que o Senhor o enxergou e viu. Opa, tem um ali que eu posso falar com ele. Um rapaz, um jovem, com um coração
que estava sedento por Deus, puro e disponível, assim como deve estar os nossos corações, amada igreja. Amém? Sempre, sempre devemos buscar isso para a gente. Ter esse coração aberto ao Senhor, nossa vida nas mãos dEle. Eli era um servo do Senhor, mas começou meio que a idolatrar os filhos. Por quê? Eu digo idolatrar. Até o pastor Túlio falou aqui, está há mais ou menos um mês, a questão da idolatria. O que é a idolatria? Quando nós colocamos algo maior do que Deus em nossas vidas. Então Eli sabia tudo o que ele deveria fazer, mas não fez. Não repreendeu os filhos como deveria, e aí, como diz a história, se perdeu, amada igreja. Se perdeu para valer. Então, aos 12 anos, mais ou menos, acontece esse episódio aqui que nós lemos, do chamado de Samuel. Só que no verso 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Aí você diz, como assim? Ele desde novinho estava ali, na casa de Deus. Samuel estava ali sendo instruído pelo sacerdote Eli, mas aqui no verso 7 diz que ele ainda não conhecia o Senhor. Ele não conhecia, amada igreja, de ter uma experiência assim ainda pessoal, real, de ouvir a voz do Senhor. Creio eu que tudo que ele estava ali aprendendo, praticando, estava apenas na mente dele, mas ainda não tinha descido ao coração. E é isso que acontece com a gente. Às vezes, muitas pessoas estão aí nas igrejas, nos eventos evangelísticos, e estão a absorver a palavra, a introduzir apenas na mente. Uma semana depois esqueceu. Uma semana depois não sabe dar uma lição daquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque não desceu para o coração. E a palavra diz que a gente fala do que o coração está cheio. Se não houve essa descida da mente para o coração, você vai falar? Não. A nossa mente ela é muito limitada. Nossa memória é curta. Era o caso de Samuel. Ainda não tinha esse conhecimento no coração dele. Ele estava sendo instruído, mas o coração dele ainda precisava de algo. E assim aconteceu. Chegou-se o tempo, amada igreja, do Senhor meio que rebaixar Eli, um velho sacerdote, e levantar, exaltar o jovem Samuel. Para quê? Para ele fazer diferença nesse contexto que eu acabei de falar. Desse povo que estava perdido, Eli não estava fazendo mais nada. Deus disse, eu tenho que levantar outro. Eu tenho que levantar alguém para ser a minha voz aqui nesse local, para ver se esse povo toma jeito. Então ele chama o jovem Samuel, que nós vamos ver, amados, é um exemplo tremendo de fidelidade para nós. Obediência e fidelidade. O pecado, todos nós sabemos, já pedimos perdão aqui, ele nos separa de Deus. E se nós não estivermos dispostos a nos humilharmos sobre a vontade de Deus, a obedecê-lo, às suas instruções, e deixarmos que o pecado tome conta das nossas vidas, como foi com Eli, aí nós vamos experimentar o que Eli experimentou, o afastamento do Senhor. O texto é bem instrutivo, amada igreja, eu não vou nem perder muito tempo, mas o texto nos diz que houve 3 chamados, e Samuel toda vez respondia e ia, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, até Eli entender que era o Senhor que estava a chamar ele. Por isso que eu pedi, para a gente repetir aquela frase que na verdade para mim é uma oração, fazer, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. E Samuel escutou ao Senhor, instruído por Eli. Ele escutou e foi comissionado para uma tarefa muito difícil, amada igreja, que era dar um recado a Eli, do julgamento de Deus sobre a vida dele.
Agora vocês imaginem a situação de Samuel. Um menino que foi criado praticamente a vida toda com Eli. Ele cuidou dele, manteve ele lá na casa de Deus. E agora, aquele menino tem que sair da sua zona de conforto e dar essa triste notícia a Eli. Era para tremer na base, como diz a gíria. Mas Samuel não teve medo. Por isso que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade aqui com os irmãos, que, amada igreja, não importa a idade, não importa o ministério que você é envolvido aqui na igreja, ou os ministérios, quanto tempo de igreja você tem, para Deus nada disso importa. Porque quando Ele quer utilizar alguém, o que Ele vê é o seu coração. A gente tem uma tendência de ver até a gente vestido assim, ver uma pessoa líder de um ministério, ou uma pessoa que fala bem, uma pessoa que canta bem. Para Deus, amada igreja, nada disso importa. O que importa é o seu coração. Porque você pode estar vestido, você pode estar num cargo, como tem igrejas aqui que tem cargos, tem aqueles, parece uma verdadeira diretoria de uma empresa. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nada disso importa para o Senhor. O que importa para Ele é o seu coração, que tem que estar disponível, e mais do que disponível, amada igreja, tem que estar fiel. E Samuel cumpriu fielmente. Eu vou. A palavra do Senhor nos diz que ele disse que o que Deus ia falar, quando as pessoas escutassem aquilo, lhe tinarão ambos os ouvidos. Porque o Senhor ia julgar uma pessoa que não estava mais sendo fiel a Ele. Deus julgaria a casa de Eli, como diz a palavra, pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli sabia onde é que ele estava errando. Eli sabia por que ele estava sendo destituído ali naquele instante. Eli sabia por que Samuel estava sendo levantado. A prova disso a gente vê, nós não lemos aqui, mas está lá no verso 18, quando o Senhor diz que vai exercer o juízo sobre a casa dele, que ia cumprir o que um homem de Deus tinha dito a ele. E sabe o que é que o sacerdote ali fala? É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Eu digo, caramba, Eli teve muitos erros. Não soube gerir bem ali a casa de Deus, falhou com seus filhos, mas na hora de ser repreendido, ele teve duas virtudes. Primeiro, porque ele não ficou com raiva de Samuel. Aquele menino que ele tinha criado, agora estava dando o quê? Lição a ele. E ele aceitou. Ele viu a soberania do Senhor, a unção de Deus sobre o jovem Samuel. E ele aceitou a soberania de Deus. Ou ele era besta em não aceitar? Principalmente sabendo que está errado, de forma alguma. E amados igreja, Samuel crescia, Samuel se desenvolvia, o Senhor era com ele, Samuel manteve o seu espírito de humildade, o seu espírito de fidelidade, o seu espírito de obediência, e o Senhor foi cumprindo as suas palavras através de Samuel. Por quê? Porque Deus, ele tem compromisso com sua palavra. No texto ainda fala mais à frente que Samuel ficou reconhecido desde Dan até Berseba, ou seja, do extremo norte ao extremo sul de Israel. Ou seja, todo Israel reconhecia a unção em Samuel. Veja que ministério lindo. E de um jovem, viu? Um jovem. A história da mãe dele já é linda. Além de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Mas esse primogênito dela foi consagrado ao Senhor.
consagrado para ele realizar essa tarefa que ele tinha, que era de salvar aquele povo. Assim como essa grande comissão se estende a cada um de nós ainda hoje, de tentarmos ser pequenos Samuéis, por onde a gente passar. Então, amados, como é importante a gente ficar atento quando Deus ele está tentando falar conosco. Eu até lembrei daquela história de Balaão, aquele homem, aquele personagem místico, misterioso, que no meio do caminho a jumenta falou com ele. Mas isso aí é para outro sermão. E se misturar a história de Balaão com Samuel, a gente não termina. Mas Deus teve que fazer a jumenta falar com ele, para ele entender onde é que ele estava errando com o Senhor. Amados, nós pedimos muito, vocês concordam comigo? Nós pedimos bastante. Falamos demais, além do que deveríamos. Agradecemos pouco, muito pouco. E quase nós não escutamos a Deus. Porque eu penso que se a gente escutasse mais ao Senhor, como nossas vidas seriam diferentes. É muito falar, é muito pedir e pouco escutar. No tempo de Samuel, Deus utilizava profetas, utilizava sacerdotes, que eram os mediadores entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Mas hoje, amada igreja, hoje Deus fala conosco através do seu Espírito Santo todos os dias. Amém? E nós, como crentes em Jesus, devemos aprender a ouvir a voz de Deus em nossos corações. Fazer aquilo que eu falei lá no começo, não apenas na mente, mas nos nossos corações, para que Ele possa estar a guiar o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas decisões, que Ele possa estar acalmando as nossas ansiedades, que Ele possa estar nos curando em todas as nossas áreas, em todos os detalhes, mas para isso nós precisamos escutar sedentos, escutar atentamente. Né? Tem pessoas que já tiveram essa experiência de escutar até de forma audível o Senhor. Outros escutam de modos diferentes, porque o Espírito Santo ele é livre, ele age. Então ele vai encontrar um modo mais eficiente de falar com você. Que a gente possa ser, amados irmãos, ouvintes e falantes. Sermos bocas de Deus. Primeiro nós ouvimos, para depois falar. Primeiro a gente prepara os nossos corações, para que depois o que sai da nossa boca sejam palavras de bênção, sejam palavras de conforto, de amor, de incentivo, e não palavras nossas, mas sim que a gente seja apenas um canal, assim como Samuel foi, de ser a boca do Senhor. Pode ser para um povo, pode ser para um grupo, pode ser para seus familiares, enfim. O Senhor é que vai nos direcionar nessa missão. E para concluir, amada igreja, quando eu estava aqui a caminho da igreja agora de manhã, passou por mim um caminhão, aquele caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros. E eu já vinha orando ao Senhor, né, até pedindo pela minha voz, pelo meu estado físico. Já não é fácil estar aqui, e o cara ainda debilitado, o nariz um pouco entupido, enfim. E eu parei no sinal e o caminhão do bombeiro passou a toda, com a sirene, não sei o que é que estava acontecendo, mas era um incêndio, porque era aquele caminhão que tem água, né? E aquela sirene, aquela zoada toda. E eu digo, meu Deus, e eu vou falar sobre a voz de Deus, eu vou falar sobre esse vulcão. E eu me lembrei de um fato que aconteceu recentemente, de um desabamento, eu acho que foi em Olinda.
ou Paulista, não recordo, que um prédio desabou e algumas pessoas ficaram soterradas. E passaram-se horas, eu creio que um dia ou dois, e eu acompanhando pela televisão, até que num determinado momento, um canal de televisão fez um flash ao vivo, e estava lá uns 20 bombeiros, muita gente ao redor, naquela expectativa de encontrar alguém ainda com vida. E o que foi que os bombeiros fizeram? Pediram silêncio. Pediu para a população silenciar, porque eles não tinham como escutar as pessoas soterradas se tivesse com barulho. E naquele instante a população todinha fez silêncio, até os cachorros eles tiraram, os bombeiros se aproximavam, se agachavam próximo aos escombros e ficavam ali tentando ouvir. Eles davam um comando, né? Se alguém está escutando, bata 3 vezes, ou então diga aqui. Aí eu me lembrei disso. Digo, veja, uma situação de calamidade, uma situação precária, mas o que era necessário naquele momento? Silêncio. Se não houvesse silêncio, eles não tinham como escutar ninguém chamar. Então, amada igreja, Deus fala conosco. Ele fala através de um sermão desse, que eu oro em nome de Jesus que tenha falado com alguém. Ele fala através da natureza, de situações corriqueiras, na leitura da sua palavra. Ele fala conosco através de uma oração verdadeira e de entrega. Fala através de um louvor. Ele nunca está em silêncio, amada igreja. Agora eu pergunto, você está em silêncio para ouvir a voz dele? Você se permite esse privilégio? Você se propõe a ter essa mentalidade de servo que diz, Senhor, fala, o teu servo ouve? Você tem esse espírito de fidelidade para quando você escutar a voz do Senhor, você cumprir? Que a gente saia aqui dessa manhã com esse pensamento. Eu estou me silenciando para que Deus fale comigo? E quando Ele está falando, eu estou cumprindo? Até estou vendo Cláudia ali, eu vi um vídeo dela, ela relatando sobre o chamado dela para as missões. Deve ser difícil, né, irmã? Você levar assim um susto divino desse. E você está aqui no seu lugarzinho e de repente eu disse, vai por um lugar distante e depois não sabe nem para onde é que vai, mas que tem que ir, irmã. Faça feito Samuel, escute a voz do Senhor e vá, porque Ele cumpre as suas palavras, Ele direciona e Ele é contigo. Cabe a nós apenas ouvir e obedecer. E mais uma vez no improviso, né, eu cheguei e fui dar uma revisada ali no sermão, e aí me lembrei de um trechozinho de um louvor que eu até pedi para Everson desenrolar para a gente escutar, que é aquele louvor que diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Olha que lindo. Primeiro a gente tem que se aquietar. Primeiro a gente tem que parar, fazer silêncio e depois pedir: faz o meu coração ouvir a tua voz, Senhor. Faz o meu coração ouvir a tua voz. E que assim a gente siga, amada igreja. Faça desse louvor uma oração. Se você ainda não está ouvindo a voz de Deus, peça. E você que já escutou, cumpra, em nome de Jesus.
Amém.